Boa noite, boa noite, jacarezada, tudo beleza? Meu nome é Cleber Teixeira, essa é mais uma live do canal Jacaré de Tanga para vocês. Não se esqueçam de compartilhar, deixar aqui o seu like, que é muito importante para todos nós. Todos vocês sejam muito bem-vindos em mais uma live. E o objetivo dessa live aqui é fazer uma preparação para a live que eu vou fazer mais à noite. Eu quero mostrar para vocês algo que eu havia chamado a atenção logo assim que acabou o depoimento do presidente Bolsonaro. Eu falei para vocês que eu presto muito atenção no que a imprensa está manifestando, ou seja, a forma como eles estão colocando as manchetes. Mas eu coloquei para vocês este ponto. Eu quero trazer duas manifestações de jornalistas, da Júlia do Ailib, que eu coloquei para você, e eu estava comentando com a Tidinha ao vivo na hora que ela estava se apresentando. E eu consegui aqui resgatar a manifestação dela. E é surreal. Eu quero que vocês vejam, porque eu vou fazer uma live bem detalhada para vocês mais tarde. Mas como eu estou indo para a igreja agora, eu não poderia deixar de mostrar isso para vocês ao vivo e a cores. Tem uma série, mas eu vou mostrar só duas para vocês, pra gente preparar para a live de hoje à noite, que vai ser imperdível, tá bom? Imperdível. Eu vou fazer bem no finalzinho da noite. Quem estiver dormindo vai perder ao vivo, mas vai conseguir ver gravado amanhã de manhã cedo. Olha só isso aqui. Presta atenção. Eu faço até uma pequena ponderação ao interrogatório por parte até do ministro Alexandre de Moraes e do PGR. Porque nesse momento, eu concordo com você, eles tinham que ter sido mais incisivos. Não, mas peraí. Ontem o Cid falou que o senhor editou esse documento, né? O senhor mexeu no documento alguma vez? O senhor leu no computador? O senhor tirou a prisão de outros elementos? O senhor manteve só a prisão do ministro Alexandre de Moraes? Eu acho que faltou, a impressão que eu tenho no interrogatório, aí até mais do PGR do que do próprio ministro Alexandre, é que eles levam as perguntas prontas, e aí eles vão lendo as perguntas prontas, e aí eles não vão em cima do que o réu está respondendo. E muitas vezes o réu responde algo que fica solto. Esse momento era um momento que eu acho que tinha que ter mergulhado. Que tinha que ter falado, não, peraí, o senhor falou que foi rápido, que foram os considerandos? Não. A acusação contra o senhor do delator é que o senhor editou essa minuta. O senhor não escreveu em nenhum momento, o senhor não usou um computador, o senhor não usou um lápis, o senhor não editou isso, o senhor não tirou as prisões anteriores e não manteve. Então, que versões que o senhor viu, né? Faltou responder isso. O senhor viu duas versões? O senhor viu uma versão com a prisão do ministro Alexandre e outra com a prisão do ministro Gilmar e do presidente do Senado? Em que momento que foram essas, que o senhor travou contato com essas versões? Quem mexeu nessas versões se não foi o senhor? Então, eu faço essa pontuação porque eu acho que era um momento que dava para ter mergulhado mais para tirar as respostas dele sobre esse dia, que é o dia com um elemento mais crucial, na minha avaliação, da tentativa de golpe, que é a... Vocês viram o desespero? Ela tá querendo ensinar o PGR e o Moraes como fazer, né, uma audiência, uma oitiva de um réu. A jornalista entrou em pânico. E por que ela entrou em pânico? Porque efetivamente, tanto Moraes quanto Gonê hoje foram atropelados pelo presidente Bolsonaro. E por que isso aconteceu? Porque eu sempre falei para vocês que o processo estava começando e que vocês tinham que aguardar as testemunhas, os depoimentos, as provas e o trabalho das defesas. E aqui agora eu quero trazer uma outra fala, essa de um jornalista conhecido da Jovem Pan de esquerda. Ele reconhece que ele é de esquerda. Eu esqueci o nome dele, talvez depois vocês possam me ajudar aqui, porque vocês vão identificar logo. Mas vocês vão observar agora. Depois eu vou trazer mais, que eu separei mais outras duas e eu vou recompor isso tudo com mais calma à noite. Mas eu não podia deixar de fazer essa live e trazer isso para vocês. Olha só o que eu vou trazer agora para vocês. Presta atenção. Agora, nesse finalzinho do depoimento de Jair Bolsonaro, foi o momento em que se abriu os questionamentos da própria defesa. E um dos advogados de Jair Bolsonaro o questiona sobre os chefes das Forças Armadas que disseram negar um plano golpista. Os chefes, no caso da Aeronáutica e do Exército, e com a menção, inclusive, de que um deles prenderia Jair Bolsonaro caso ele resolvesse levar um plano à frente. Aí o advogado pergunta, como seria a troca desses chefes das Forças Armadas, desses generais? Seria uma troca muito simples, justamente para colocar todos no caminho de que, se Jair Bolsonaro quisesse realmente aplicar um golpe de Estado, ao receber a negativa de chefes das Forças Armadas, ou de parte desses chefes, seria simplesmente promover a troca com publicação no Diário Oficial no dia seguinte. Como é que você avalia essa estratégia da defesa de tentar mostrar que Jair Bolsonaro não planejava algo do tipo, mas sim, em algum momento ou outro, tentava mostrar que as urnas eletrônicas poderiam sofrer algum tipo de fraude? Sim, eu achei a defesa técnica do Bolsonaro irrepreensível, né? Foi realmente uma defesa técnica para que era um direito linda de se ver. E o Bolsonaro, no depoimento dele, ele conseguiu, teoricamente, supostamente, tirar toda aquela carga que a acusação estava colocando nele. Então, vou lembrar o seguinte, na peça acusatória, o Procurador-Geral da República colocou vários fatos concatenados desde 2000, né? Desde lá atrás, né? Desde quando o Bolsonaro começou a criticar a urna eletrônica, aí já seria, supostamente, a vontade do Bolsonaro de prejudicar o processo eleitoral para dar o golpe de Estado, posteriormente, caso perdesse as eleições. Então, todo momento, o Bolsonaro e a defesa dele conseguiu rebater ponto a ponto, mostrando que a concatenação dos fatos não resistiria a uma análise lógica. E aí, no final, é bom lembrar que o advogado do Bolsonaro falou o seguinte, olha, vocês falaram que o golpe não foi adiante, porque o ministro do Exército, ao
o comando do Exército, ao ficar de frente com o Bolsonaro, ao ler do golpe, falou que se o Bolsonaro seguisse com essa vontade, ele ia perder o Jair Bolsonaro, né? Logo, isso seria uma tentativa de golpe, né? Mas como o golpe não foi adiante por uma vontade externa ao Bolsonaro, né? Mas como o advogado perguntou ao Bolsonaro, mas peraí, como é que é para tirar esse comando do Exército? É fácil. Ele falou assim, diário oficial, eu substituo um comando pelo outro, mostrando que o argumento, um dos argumentos principais que coloca o Bolsonaro como suspeito, né, de dar um golpe de Estado, que é a tentativa que foi interrompida por uma vontade externa a ele, né, não ocorreu porque poderia substituir o comando do Exército e o comando da Aeronáutica e continuar dando golpe. Então não foi por aí, não é por aí que irá comprovar que o Bolsonaro de fato tentou dar um golpe de Estado. Zé Maria, atenção agora, né? Ele, o Felipe Monteiro, né, como vocês estão falando aqui, por um acaso ele deixou claro ou não? Eu quero lembrar vocês que todas essas argumentações nós trouxemos para vocês, todas. Eu havia questionado que era muito fácil o Bolsonaro trocar os comandantes das forças militares e que isso era uma das demonstrações de que não havia golpe de Estado e que era fraca a acusação do PGR. Eu falei para vocês que o depoimento de Mauro Cid iria ser fundamental, porque não iria se sustentar. Eu disse para vocês a respeito de acariação. Vocês estão lembrados que eu falei para vocês das novas provas que podem ser pedidas nos autos? Eu vou tentar buscar aqui no Burrol, rapidinho para vocês, né? Porque o que acontece? Eu não sou uma pessoa que não tem conhecimento jurídico. Eu já deixei claro para vocês que eu tenho experiência de 25 anos de profissão. 25 anos de profissão. E se você for digitar o meu nome e procurar, né, alguns processos as próprias grandes empresas procuraram tirar, né? Até com alguns acordos, mas vocês conseguem pegar o meu nome aí. Eu não fui um advogado medíocre. Eu saí da advocacia por opção, que Deus me mostrou um caminho. Eu poderia estar multimilionário como advogado, mas não era essa a vontade de Deus para mim. E eu entendi isso quando eu sofri um AVC e por opção eu resolvi parar. Eu quero pegar aqui a peça de um jornalista do Burrol, o tal do Sakamoto. Vou pegar ele aqui, porque já saiu dele aqui. Vocês vão ver o que o tal do Sakamoto... Aqui, ó, esta matéria que eu peguei aqui. Olha só. Sakamoto, almirante do golpe, sugere que militares mentiram. Acariação já. Olha só o que ele está pedindo, o jornalista de esquerda. O jornalista de esquerda está pedindo a cariação. E o que eu tinha falado para vocês a respeito de elemento de prova que poderia ser pedido a cariação? Gonê e Moraes fizeram erros de principiantes no interrogatório. Moraes opinou na inquirição e se defendeu da resposta do réu. Gonê olhava para a aprovação de Moraes a perguntar, bizarro. Obrigado, Marcelo Tavolari. E com um detalhe, né, Marcelo, que eu queria deixar para vocês. Percebam que o ministro Alexandre de Moraes parecia que ele era o réu, logo no começo. Eu cheguei a comentar algo por alto sobre isso, mas se vocês perceberem, o ministro Alexandre de Moraes, ele estava na defensiva no começo do depoimento do Bolsonaro. Ele começou a querer defender as opiniões dele e as atitudes dele em relação às urnas eletrônicas, em relação ao período que ele foi presidente do TSE. Ele quis fazer a defesa velada dos seus colegas de TSE. Ele totalmente na defensiva, enquanto o Bolsonaro estava mostrando o que ele sempre falou. Por isso, eu estou dando a minha opinião como advogado. Eu sei que muita gente, né, e eu já comecei a ver aí alguns comentários, porque o Bolsonaro foi mal, porque o Bolsonaro fez isso, o Bolsonaro fez aquilo. Foi não. Pelo contrário, ele foi muitíssimo bem. Quem estava esperando um Bolsonaro lacrador acabou se enganando. Bolsonaro ele foi perfeito em todos os momentos. Lembrando que Bolsonaro ficou no Palácio dos Bandeirantes, na residência oficial do governador Tarcísio de Freitas, né? Do governador do estado de São Paulo, no caso Tarcísio ocupando ali o cargo nesse exato momento. E foi ali instruído por seus advogados, que é o que realmente todos os advogados devem fazer. Preparar o seu cliente para o momento do embate. E Bolsonaro não gaguejou, ele não deixou de responder nenhuma pergunta, pelo contrário. E quando alguém aqui citou o Fux, quem assistiu o depoimento ao vivo e as minhas participações ali, eu deixei rolar o tempo todo, muita gente falou assim, Kleber, fala, mas se eu falo, eu interrompo parte do raciocínio, e não só meu, mas como de vocês, por isso que eu deixei o comentário mais pro final. Mas quando o Fux falou, tanto ontem quanto hoje, eu deixei claro o porquê dos elementos do Fux, e hoje ele voltou a falar a respeito da assinatura. Ontem ele foi incisivo a respeito da assinatura. O Fux falou que Bolsonaro sim o procurou quando ainda nem era presidente da República para tratar do assunto que eles estão dizendo que era preparatório do golpe. Isso o Fux deixou claro. E eu vou mostrar para vocês hoje a reação do Cacai antes do depoimento do Bolsonaro. Antes do depoimento do Bolsonaro. Por óbvio que alguns vão falar assim, mas é tudo teatro e é verdade, eu já cansei de falar que é uma farsa, é um teatro, mas tinha que ser exposto tudo isso. E eu falei para vocês, eu contei a fábula, né, envolvi até o Silvio Santos, eu contei numa live de ontem a fábula do prisioneiro e do burro, do prisioneiro condenado à morte e o burro. E, às vezes, o que você precisa dentro de um processo é se ganhar tempo suficiente, porque hoje ficou evidente que se trata de uma farsa. Mas não para por aí, eu vou dar um spoiler que acabou de sair na Revista Oeste, que muita gente não está preparado, que eu vou trazer também essa informação mais tarde. O Hugo Mota acabou de dizer que
que a cassação de Carla Zambelli será decidida no plenário da Câmara, contrariando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mandou a mesa diretora cassá-la. Mais um recado da Câmara dos Deputados Federais. E não fica só aí. A Câmara dos Deputados Federais, através das frentes parlamentares que eu várias vezes já falei para vocês e manifestei a vocês, né, a respeito de como funciona a Câmara dos Deputados, por várias vezes eu disse isso, eu falei das frentes parlamentares, e as frentes parlamentares vão partir para cima do governo na questão do IOF e não estão nada satisfeitas com o aumento de impostos. Ou seja, as coisas estão mudando, e como na fábula do burro, às vezes só é preciso conversar com o burro e fazer o burro falar. Às vezes, só é preciso conversar com o burro e fazer o burro falar. E eu tô falando de burro, não de jumento. Eu tô falando dos burros. E não são os seguidores dele, porque esses já falam. Eu tô falando do animal mesmo. Meus amigos, tudo posso naquele que me fortalece. Se cuidem, fiquem todos vocês com Deus. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal.